Os jogos indies, um tipo de jogo que simplesmente eu acho genial. Na indústria de videogames temos os jogos AAA, ou como já dizia a EA, eles já estão atendo 4A. Os jogos AAA, como muitos dizem, são chamados aqueles jogos que eles são basicamente impecáveis. Gráficos maravilhosos, histórias boas. Muitos podem dizer que é Red Dead Redemption, The Last of Us 1, a críticas The Last of Us Part 2 e por aí vai. Zelda, Mario e etc. Só que, na minha opinião, os jogos AAA de verdade não são esses feitos por grandes empresas, Rockstar, Sony, Microsoft, e sim, são os verdadeiros da indústria, os jogos indies. E aí galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui quem tá falando é o mano de vocês, LinkedIn, mas podem chamar de LinkedIn. E hoje estaremos falando sobre os jogos indies, né? Então já vai chegando, já se inscreve, resumindo, ritual padrão, né? É o mínimo que você tá vendo aqui, pelo menos deixa um like. É o que eu te peço, né? Que eu tô indicando aqui. Então, vamos logo pro vídeo. Primeiramente, o que seriam os jogos indie por si só? São basicamente jogos, só que feitos por empresas pequenas. Não tem como você resumir isso melhor. Por exemplo, Hollow Knight é um jogo feito por uma empresa pequena que muitas vezes não é extremamente conhecida, como a Rockstar, por exemplo, que fez GTA, que é basicamente um dos jogos mais famosos do mundo. Então, essa aqui seria a principal diferença. Jogos indies, empresas pequenas. Os jogos maiores, que geralmente são ditos AAA, são empresas grandes. Lógico que a gente tem aquela coisa de AAA não é só sobre empresa, e sim sobre a qualidade dos jogos. Só que também a gente tem aquele outro lado. Se a empresa tiver dinheiro, lógico que muitas vezes ela vai conseguir fazer um jogo muito melhor do que uma empresa indie. Ou, pelo menos, é isso que a gente pensa no papel. Porque, se a gente for parar pra pensar, uma coisa que eu percebo muito na indústria dos videogames, principalmente para as empresas grandes, é que eles estão focando muito mais sobre continuações, sobre jogos novos. Não tô querendo dizer, por exemplo, que continuações são ruins, porque não são. Sinceramente, já pensou em que ela acaba com o Mario? Pronto, o Mario acabou agora e nunca mais vai ter? É paia, eu assumo. Só que seria bom também a gente ver jogos novos e não se limitar a só continuações. O PS5 é um exemplo dessa crítica. A Sony só lançou continuações para os jogos e não quer dizer que as continuações sejam ruins. Quer dizer que as pessoas querem ver coisas novas, indústrias novas, jogos novos, mecânicas diferentes. E é nisso que eu acho que os jogos indies ganham. Os jogos indies, eles têm uma coisa muito mágica por causa que eles sempre tentam fazer uma coisa diferente e mágica para poder pegar o jogador, logicamente, para tentar competir com essas grandes empresas. E não quer dizer que serão jogos ruins ou que todos seguem nesse ritmo, mas a maioria tenta fazer uma coisa diferente e não necessariamente criar 40 mil continuações diferentes. Jogos indies que você tem uma prova disso é Stardew Valley. O dono de Stardew Valley, ele foi lá, criou o jogo, um jogo maravilhoso, sinceramente. Eu nunca pensei que eu ia falar isso de um jogo de fazenda, que incrivelmente é muito mais do que fazenda. Ou simplesmente Hollow Knight, que basicamente é um Dark Souls, só que roda no Switch. Na verdade não, porque Dark Souls tem no Switch. Seria o quê? Um Dark Souls, só que mais cartunesco? Cara, o jogo é maravilhoso, tem um mundo vasto, histórias legais, milhares de fãs. E esses dois jogos que eu citei, por exemplo, eles focam no quê? Em uma mecânica diferente, nova. Game Dev Tycoon é um exemplo disso também, que é um jogo que eu super recomendo que a galera jogue. É basicamente um jogo que você é um desenvolvedor e você tem que ir administrando a jogabilidade dos seus jogos, a excelência, mecânica, motor, e aí você vai tendo avaliações, você vai evoluindo as indústrias dos videogames, você tem um modo de pirataria e por aí vai. É um jogo realmente muito bom. Só que esses jogos, muitas vezes, as pessoas não conhecem, por terem preconceito ou simplesmente focarem mais nos jogos maiores. Só que os jogos indie, todos esses que eu citei, eles têm uma coisa que a indústria do AAA muitas vezes não consegue, que é a inovação. Chega a ser incrível como
esses jogos, cada um é único e tem a sua magia por si só, criando mecânicas novas, histórias novas, designs novos. E isso é mágico. Você vê que você não precisa ficar esperando a Sony lançar um novo jogo para ter uma coisa diferente. É só você ir lá, abrir a sua Steam e ver a biblioteca de jogos indies, sabe? E você vai ter imensidão de jogos com ideias geniais e mecânicas maravilhosas. A Lenda do Herói, por exemplo, é um jogo indie que eu acho muito bacana por causa que tudo que você faz no jogo, ele canta. E cara, é uma coisa relativamente pequena, só que faz o jogo ele ter uma jogabilidade muito divertida. Se você for andar, ele vai cantar. Se você ficar parado, ele vai cantar. Se você matar um inimigo, ele vai cantar. Se você ficar andando pelo mapa, ele vai cantar tudo. Se você morrer, se você não morrer, se você sobreviver, se você coletar moedas. Tudo feito no jogo, ele é cantável. E ainda é um jogo indie brasileiro. Super Mario Quest. Vai lançar o Super Mario Quest Legacy. Cara, por aí vai. Tantos jogos maravilhosos, novos, mecânicas diferentes e que muitas vezes não recebem a verdadeira atenção da indústria. Que muitas vezes são melhores que vários jogos que lançam aí, que são dignos até de um 4A, não é mesmo? Ou jogos que dizem que são AAA, mas na verdade nenhum A sequer vale. Porque isso eu digo que os verdadeiros jogos indies dessa indústria que vemos são eles, os pequenos, os indies, os verdadeiros jogos AAA são os indies. O jogo, se alguém falar que um jogo grande é considerado indie, eles têm que considerar isso um elogio. Porque hoje em dia na indústria, os jogos indie em questão de qualidade técnica e mecânica, infelizmente, estão dando um pau nessas empresas aí. Principalmente nessa geração que estamos vivendo, dos videogames, cara, eles estão dando um pau. A indústria grande basicamente tá perdendo o chinelo. Balatro, por exemplo, que, cara, eu acho a Pequena de Balatro genial. Quem não jogou, jogue. Foi indicado pro The Game Awards, sabe? Melhor jogo do ano. E mereceu, porque o jogo conseguiu criar um Souls-like com carta incrivelmente bom, jogabilidade maravilhosa, sendo um baralho, sabe? É uma coisa que, sincera, é uma coisa que se for uma empresa grande, provavelmente, eu não acho que teria essa criatividade. Porque enquanto os jogos indies eles tentam buscar coisas novas, as empresas grandes tentam buscar continuações e mais continuações para poder ficar tirando dinheiro de você. Não quer dizer que elas são ruins, mas elas são focadas muito mais em talvez tirar dinheiro dessa nostalgia do que criar coisas realmente diferentes. Algumas até conseguem, como a Nintendo. Só que, por outro lado, por mais que a Nintendo consegue, a partir de jogos extremamente antigos, renovar eles, ainda assim, são jogos de R$300 e aparentemente vai estar chegando até por 400 ou 500 no Switch 2. Então é aquela história, cara. Você não tem escapatória. Até tentando inovar, o preço não colabora. Os jogos indies, eles são a mistura do perfeito. Jogos bons, de altíssima qualidade, com um preço bom, que cabe no bolso do consumidor. Mas os jogos indies são tão maravilhosos, porque eles realmente não servem a atenção do público. Eu disse anteriormente que um dos motivos poderia ser preconceito. E sinceramente, eu acredito que algum ou outro pode ter isso. Mas eu acho que o principal mesmo, eu acho que talvez seja extremativamente a questão dos gráficos ou simplesmente o fato das pessoas não se importarem tanto com os pequenos jogos. Já que geralmente jogos indies, eles são feitos em pixel art ou são feitos por gráficos. Não são gráficos ruins, mas são gráficos que não são focados em extremo realismo, como Cuphead. Não quer dizer que o jogo é ruim, mas na geração que vivemos, que infelizmente é a minha, para muitos, se não tiver um gráfico bom, a pessoa nem clica. Enquanto os outros simplesmente não vão atrás dos jogos indie porque, sei lá, não tem um conhecimento, não vão lá buscar atrás. Enfim, é uma questão, uma pergunta que infelizmente nunca saberemos, porque tantos jogos maravilhosos acabam não recebendo o valor que realmente
deveria ter pela indústria. São tipos de coisas que faz eu amar videogame, mas odiar ele ao mesmo tempo. Como coisas tão criativas e tão belas nesse mundo, às vezes é visto como miséria.